a todos, queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É motivo de muita alegria poder estar nesta casa, onde o nome do nosso Trino Deus é exaltado, glorificado e magnificado. E me sinto muito honrado pela receptividade, pelo carinho e o amor fraternal que aqui é de praxe nesse lugar. Deus seja louvado pela vida de todos. Eu quero continuar aqui a minha palavra de saudação, mas sobretudo, sem mais delongas, deixa eu ler o texto que Deus colocou no meu coração ainda essa tarde, ou melhor dizendo, no dia de ontem, e fazendo um resumo na tarde do dia de hoje. E convido os irmãos a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Cristo Jesus, narrado por Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vai divergir um pouco a versão, os irmãos têm ciência que a interpretação é a mesma, e isso em razão da versão ser atualizada, mas é o mesmo entendimento. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas também. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor, pelo carinho, pela receptividade, pela confiabilidade e, sobretudo, pelo Santo Espírito testificando no seu coração. Tenha assim nos recebido, nos acolhido nessa noite, confiantemente na palavra do querido amigo, irmão em Cristo, Wagner, que com muito apreço e carinho também o cumprimento, agradeço a Deus e rever também o amado, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe rique e abundantemente, os músicos, os jovens, senhores e senhoras, que o Senhor Deus possa vos retribuir pelo amor, carinho e essa receptividade calorosa que é essa igreja. Isso é dado pela bondade e graça de Deus. O anjo desta casa, que muito instruído pelo Espírito Santo, sabe muito bem como pastorear as vossas vidas. Deus seja louvado pela vida do pastor dessa igreja e os demais ministros. Cumprimentando o pastor, também estendo o meu cumprimento aos demais ministros, ao vice-presidente dessa igreja e aqueles que estão também ombreando o pastor nessa casa. Queridos amados irmãos, vamos aproveitar bem a oportunidade. Deus tem um milagre para nossas vidas. Em todos os dias, em todos os momentos, Deus tem milagre para cada um de nós, mas sobretudo quando nós nos aprofundamos no que se tange à área de milagres, nós entendemos que nós descobrimos mais novos milagres em nossas vidas, e o preparo de Cristo Jesus na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, sempre com muito prazer, ele efetua o operar em nós de grandes milagres, nos preparando, nos autocapacitando para nós a cada dia sermos mais fortes espiritualmente, valentes no mundo espiritual. O versículo 22, vou procurar ser didático juntamente com os irmãos, para que melhor possamos glorificar a Deus. O versículo 22
Ele diz assim, logo a seguir, vírgula. Queridos irmãos, esse logo a seguir, na verdade, ele está apontando para um episódio que antecedeu esse mais novo episódio, onde nós estamos dentro desse contexto aqui. E qual foi o episódio que antecedeu a esse aqui de Jesus estar andando sobre as águas, Jesus andar sobre as águas? Foi a multiplicação dos pães. E a própria Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, está escrito que os discípulos não entenderam muito bem a questão da multiplicação dos pães. E Jesus, na verdade, após ter convocado, chamado a cada um desses discípulos, apesar dele ter tido vários outros discípulos, no Evangelho de João nós vamos ver capítulo 6, nos versículos 68 em diante, nós vamos ver que aqueles tantos discípulos que acompanhavam, que seguiam a Jesus, eles o deixaram. Foi aí, a partir daí então, que ficaram somente os 12. Eram vários, dezenas, que se diziam e acreditavam ser realmente, verdadeiramente discípulos de Cristo. Mas quando Cristo, lá no Evangelho de João, começou a falar a respeito, principalmente uma frase muito latente, que saiu da boca de Jesus, quando ele disse, vós me seguis não pela comida que permanece, mas sim pela comida que perece. Em outras palavras, pelos feitos que eu tenho realizado em vossas vidas e diante dos vossos olhos, multiplicação dos pães, multiplicação de peixes, milagres, curando cegos, coxos, mancos. É isso aí mesmo que Jesus quis dizer e disse, e entre tantos outros efetuar da parte dele, como o Filho de Deus, o Todo-Poderoso na terra. E alguém entre eles disse, duro é esse discurso, você vai ficar? Aí logo, em uma carreira de homem, eu não, e você? Eu também não precisa nem perguntar. Estava muito bom o negócio. Começou a falar com essa situação de santidade, negar a si mesmo, comida que permanece. Não, nós precisamos de bens materiais, nós precisamos de ver milagres, né? Esquecendo eles que, na verdade, Jesus queria fazer deles um milagre na terra. Jesus queria treiná-los, Jesus queria capacitá-los. O propósito de Jesus era de fazer deles pescadores de homens, pescadores de almas, homens como instrumento nas mãos de Deus, e eles precisariam ser treinados, mas debandaram, e tão somente ficaram os 12. Aí Jesus vira para os 12 e diz, e vós? Vós também vão me deixar? Vós também vão segui-los? Vão ir de caminho junto com eles? Aleluia. Pedro, como sempre, mais ousado, deu um pulinho à frente e diz, não, mestre, não, principalmente eu e os demais, nós já decidimos aqui. Não, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, certamente, Jesus não disse isso, mas dentro do propósito de Deus, do Pai que o enviou para esta missão, a começar por esta missão de fazer discípulos, pois dentro do plano de Deus, após a assunção de Cristo, né, morte e ressurreição, e após a assunção, teria que ficar homens na terra representando a Ele, fazendo obras maiores do que a dele. Mas esses homens precisariam ser realmente preparados, instruídos, preparados, dotados do poder de Deus e corajosos. Homens corajosos. E quando eu falo homem, de acordo com as Escrituras, é na genética, mulheres também. Porque o ministério de Jesus, em seu ministério, ele teve mulheres que acompanharam, mas em razão da tradição judaica, as mulheres aqui você não vê elas sobressaindo, não há ressalto assim, bem latente acerca dessas mulheres que seguiam também, seguiam Jesus junto com os discípulos, mas sobretudo está na genética, homens e mulheres preparados, poderosos no mundo espiritual. Então só ficaram esses 12. Então Jesus, certamente, é com esses que eu vou trabalhar, é com esses que eu vou poder contar. Tanto é que Jesus, uma certa feita orando, disse, Senhor, todos que tu me deram estão aqui, nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição, se referindo a Judas Iscariote. Então todos que tu me deram, ou seja, os que foram selecionados para essa grande missão, os que foram convocados, eles aceitaram o propósito.
mesmo sem entender a princípio, em razão até mesmo que Jesus deixou isso bem claro: o que eu faço e falo hoje vocês não entendem, mas amanhã, depois, bem mais à frente, vocês vão entender. O importante é vocês aceitarem, o importante é vocês abraçarem a causa, o importante é vocês desejarem, ainda que não entenda agora, mas desejem o que eu vos estou instruindo, passando, absorvam. E os discípulos assim entendiam, aceitavam. Então logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Agora, na segunda parte desse versículo, ou dessa frase após a vírgula, Jesus fez com que eles entrassem no barco. Isso está bem contundente, né? Fazer entrar no barco não é pedir, não é com carinho, tipo, meus filhinhos, meus discípulos amados, entra no barco. Isso significa dizer que Jesus falou a primeira vez: entre no barco, e eles não entraram. Entra no barco, entre no barco. Nós não vamos entrar, Jesus. Aí você talvez entrou um ponto de interrogação agora na sua mente: mas espera aí, pastor Valdecir, de Jesus, como o pastor frisou bem aqui. Espera aí, mas Jesus era Jesus, só que nós estamos dentro de um cenário aonde aqui está Jesus, um ser humano, Jesus humanizado, na sua natureza humana. Então havia, sim, alguns questionamentos dos discípulos. Por quê? Porque Jesus nunca tinha feito isso, nunca tinha mandado eles entrarem no barco e ficarem a sós. Jesus sempre estava no barco com eles. Nós vemos outras passagens, Jesus estava no barco, uma vez dormindo, outra vez Jesus estava pescando junto com eles. Se você pegar os livros históricos judaicos, você vai ver outras cenas que não foram registradas aqui. E dessa feita, Jesus disse: entra no barco, entre no barco. E eles ficaram intrigados: espera aí, não, nós não vamos entrar no barco, e o Senhor vai deixá-lo, o Senhor aqui, não deixá-lo aqui, não, o Senhor tem que vir conosco. Deixa eu já fazer um paralelo, irmãos, voltando, falando de 2000 anos atrás e trazendo para 2000 anos à frente, para os dias de hoje, para nossas vidas, para a gente ganhar tempo e aproveitar bem esse tempo. Existem coisas na minha, na sua, na nossa vida, que você pode não entender as ordenanças de Jesus. Eu costumo sempre dizer, obviamente, no sentido de crescimento e maturidade espiritual, existem inúmeras ordens de Deus, de Jesus, na Bíblia Sagrada, que na verdade, ao nosso entender, que é por demais limitado, em razão de seres humanos, os seres humanos por demais limitados, que parecem ser ordens absurdas. Para os discípulos naquele momento, a ordem de Jesus era uma ordem absurda. Por quê? Porque eles não estavam acostumados a ficarem sozinhos nos barcos, a não ser outrora, quando eles eram pescadores sem antes conhecer a Jesus. Agora Jesus manda entrar no barco sozinho, isso é absurdo, nós não vamos entrar. Então Jesus pega e força eles a entrar no barco, pois diz as escrituras aqui, a seguir Jesus fez com que, Jesus não diz que ele pediu mais, agora ele fez. Espera aí, vocês não vão entrar não? Então vamos lá. Jesus começa a empurrar os discípulos: entre no barco, entre no barco. Toda vez que o Espírito de Deus disser para você, não vá, ou então ele falar para você, vai, não questione, vai. Se ele disser, fique, fica. Se você tem alguém, isso acontece muito, às vezes você tem um ente querido, um filho, um sobrinho, no caso a mulher, o marido, a mulher, está no hospital e você quer ficar ali, não, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui enquanto o marido não tiver alta. Não, o médico fala: olha, vai para casa, vai descansar. Deus já está usando o médico, ele está sobre os nossos cuidados, fique tranquilo, descansa, sabe? Nós estamos cuidando dele, o estado dele ele está instável, está estável, pode ir para casa despreocupado, qualquer coisa nós ligaremos para você, mas aí você fica, você é servo de Deus. Eu estou falando com quem serve ao Senhor, não estou falando com o incrédulo, estou falando com quem conhece Jesus, com quem anda com Jesus, com quem está sendo treinado por Jesus, a começar por mim e a cada um de vós, cada um de todos nós aqui. Mas nesse momento, você deixa muitas vezes o desespero sobressair, o desespero sobrepor a sua confiança em Jesus. Abata isso. Olha para o médico e procure ver Deus usando aquele médico para você, dizendo: vai descansar, você precisa dormir, você está com olheira, não adianta você ficar aqui nesse hospital, você não vai conseguir resolver. E entrega na mão de Deus e descansa.
Descansa, quem te prometeu garante. Aleluia. Então, os discípulos não aceitaram. Jesus pega o barco e empurra, porque quando Deus tem propósito na vida de alguém, principalmente nas nossas vidas, ou você vai, ou você fica, ou você fica. Ele vai te fazer ficar, ou ele vai te fazer ir. E ele diz: não te mandei eu, primeiro capítulo do livro de Josué, não te mandei eu. Aleluia. Então é o primeiro ponto, e os discípulos são obrigados a entrar no barco. Jesus os obriga a entrarem no barco e saírem sozinhos. Aí diz as Escrituras, continua aqui esse manancial degustante para nós nessa noite, uma vez mais, porque aqui sempre é pregada a palavra de Deus com sabedoria. E Jesus diz: vocês vão na minha frente. E ele não disse o que ele iria fazer. Não, ele não disse. Tem coisas que Deus nos revela e tem coisas que Deus omite de nós, porque essa é a vontade dele. Deuteronômio 29. Tem coisas que são reveladas ao homem, mas as coisas de Deus só pertencem a ele. Ele não vai revelar, a gente vai obedecer e ele vai operar um milagre. Então Jesus vai adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus não falou com ele, aqui o escritor é quem narra. Ele narra, porque ele viu isso. Enquanto o barco se afastava, ele estava vendo. Jesus fica despedindo as multidões. É interessante, mas porque Jesus, ele poderia dar explicações para os discípulos. Mas para que dar explicação para quem já tem intimidade com ele? Para que dar explicação para mim? Tem que dar explicação para o pecador. Jesus não poderia perder aquela oportunidade entre 12 que já tinham intimidade e uma multidão que pela primeira vez estiveram com o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, com o Filho de Deus. Se me permite, com licença, a Jesus ficando na praia assim, com muito carinho e respeito: Shalom, ai, como vai a sua casa, a sua família? Libera uma palavra lá para a sua casa. Jesus na praia: Shalom, Shalom, e você, qual o seu nome? Você diz o seu nome para Jesus: Shalom, Adonai, Shalom, Shalom, e assim foi. Pastor Valdeci, o que é isso? Se você consultar, dá uma olhadinha direito na palavra de Deus, na sua Bíblia aí, você vai ver, irmãos, que ele ficou conversando com a multidão durante aquele período. Passou o dia, passou a tarde, entrou a noite, Jesus está lá: Shalom, Shalom, e despedindo a multidão, um a um. Jesus foi conversando um a um. Nós precisamos a cada dia entender que através da nossa paciência, da nossa confiança, que é sinônimo de fé, Deus, através dessas qualidades, dessas virtudes que Ele mesmo enxertou em nós, Ele está salvando, a começar os nossos familiares. Porque quando os nossos familiares vêem em nós, vêem em mim, vêem em você, um ser paciente, um ser temperado, um ser, não acomodado, mas um ser confiante no Deus que você anuncia, que você professa dentro da sua casa, em meio a até um caos, eles olham para você e dizem: mas que tranquilidade é essa? Como que você consegue ficar aí, até cantando um hino, nesse momento de tão grande tragédia? Fulano está lá e vai morrer. E você: não, só vai morrer se Deus permitir. Mas não é isso que Jesus está falando no meu coração. Aquietai-vos, Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E Jesus dando atenção à multidão. E o barco está se afastando. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, ao invés dele agora chamar os discípulos, assoviar pelo menos: volta, pode vir me buscar agora. Nada, Jesus não estava nem aí. Há momentos na nossa vida que parece, diante das circunstâncias que estamos vivenciando, adversas, parece que Deus não está nem aí, a ponto de muitos dentre nós, e você sabe disso, quem sabe, de repente, você mesmo algumas das vezes, já questionou essa aparentemente ausência do falar de Deus, do pronunciar de Deus, através do seu Santo Espírito, na pessoa do Espírito Santo. E o termo
A pronúncia para Deus é essa, nas orações, e muitas vezes até de pé mesmo: Senhor, até quando? Até quando eu vou viver nisso? Até quando vai ficar essa situação? Ah, Senhor, eu já orei, eu tenho jejuado. Senhor, até de campanhas eu participei. Senhor, fala comigo. Eu não estou aguentando mais esse teu silêncio. O silêncio de Deus, aleluia, Ele está falando no silêncio também. Há momentos na nossa vida que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vai virar para mim, vira para vocês e diz assim: só fala isso, ó, só faz isso, ó. Mas Senhor, Senhor, eu quero te ouvir. Tipo aquela brisa que Elias ouviu. O silêncio de Deus. Ele então despede a multidão e sobe para orar. O que Jesus foi orar? Podendo chamar os discípulos de volta, Jesus foi interceder pela vida dos seus discípulos, para que pelo menos eles tivessem coragem. Foi proposital. Foi proposital. Jesus estava treinando, testando, porque algo maior, depois da travessia, diz ser um mar, mas nós sabemos que era um lago imenso, de Tiberíades. E Jesus viu que eles ainda não estavam preparados. Então, peraí, eles vão ser preparados. Tem coisas na minha, na sua, na nossa vida, que muitas das vezes nós achamos, pelo fato de termos talvez 20 anos, 15 anos de cristão, 30, até 40, até 50 anos, a gente muitas das vezes acha que nós já temos experiência com Jesus, total experiência com Jesus. Só que a Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Existem períodos espirituais na nossa vida, patamares que Deus estabelece para a gente. Quando Deus entra no negócio na vida de um ser humano, não é para ficar na mesmice, é para trazer crescimento. No Evangelho de João ele não diz: quero que deem fruto e que o vosso fruto permaneça. E fruto nós sabemos que de tempo em tempo são novos frutos. Assim Deus, Jesus também nos compara. Assim Jesus também requer de nós. E agora Jesus vai orar. E ele passa a noite orando. Porém, quando chega, lá estava eles, sozinho, Jesus sozinho, melhor dizendo. No versículo 24, entretanto, o barco já estava longe. Parece até que o escritor também está um pouco, ao escrever, em razão dele ter observado, visto tudo, parece que ele também já está um pouco atônito também. Porque é interessante que ele narra: Jesus subiu para orar, estava ele lá sozinho orando. Ele nem sabia o que Jesus estava falando nas orações com o Pai. Mas ele diz: ó, enquanto isso, vocês que estão lendo aí nos dias de hoje, enquanto isso, o barco está indo mais distante, ou seja, a distância entre os discípulos e Jesus, o Mestre, está ficando maior. Ou seja, eles vão acabar se perdendo. Tem muitos entre nós que não entendem muitas das vezes, você está em silêncio. E às vezes, muitas das vezes te julgam, dizendo: olha, você precisa se mover. Você precisa fazer alguma coisa. Eu estou sentindo que você está muito distante de Deus, mas não sabe como que você está no seu interior, como que você está consagrando, como que você está aguardando, como que você está confiando e dizendo: Senhor, eu aprendi, Senhor, ainda que as pessoas achem que eu estou distante, mas Senhor, aí que eu estou mais próximo ainda, porque na minha fraqueza o seu poder se aperfeiçoa na minha vida. É nesses momentos mais difíceis que o meu silêncio está gritante na presença de Deus. Aleluia! E ele continua narrando: o barco estava longe, a uma boa distância da terra. Isso aqui aponta para a dificuldade de um reencontro, pastor. Dificuldade de uma proximidade, de uma comunhão, de uma unidade. Está uma boa distância, ou seja, está se tornando impossível.
O seu caso, a sua causa, o seu problema está se tornando impossível. Eu acho que dessa vez você vai afundar. Eu acho que dessa vez, não tem pessoas assim? Eu acho que dessa vez são pessoas negativas. Mas Jesus está te treinando. Jesus está nos treinando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vem sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação também dá a graça, também nos agraceia. Para quê? Para você vencer? Para te tirar dela, da prova? Não, para que possais suportar. Deus está nos treinando nessa terra. A cada desafio, eu sempre costumo dizer, nós não temos problemas. Nós que servimos a Deus, nós não temos problema, pastor, nós temos desafios. Dizem que a igreja é um pronto-socorro. Não, a igreja é um quartel-general, onde tem soldados treinados, preparados para a guerra espiritual. Contra qualquer tipo de situação que vem tentar te pasmar, te assustar, te amedrontar, causar terror, quer seja noturno ou assolação ao meio-dia, mas bata no peito e diga: eu sei em quem eu tenho crido, estou firme na rocha, preparado, adestrado pela palavra de Deus. Não chore, quem te prometeu não falha, garante, aleluia, ele garante. Deixa quem quiser achar que ele está distante, não, ele é Deus de perto, é Deus de longe também, aleluia. Continuando, a uma boa distância, aí diz no versículo 25, de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Aí Jesus decide, bem, agora eu vou até eles. Andando sobre o mar. Irmãos, nós sabemos os estados da água: sólido, líquido e gasoso. Espera aí. Tem uma forma do ser humano andar sobre as águas? Só tem uma única forma. Uma única maneira de você andar sobre as águas. É se ela estiver no estado sólido. Aquela plataforma de gelo. Eu ando, que é uma maravilha, sem precisar orar, pastor. Sem precisar orar, não preciso nem de milagre. A gente vai andando. Só ora para não derreter. Diga graças a Deus. Porém, nós sabemos que a água, na verdade, ela é formada por moléculas. E as moléculas se juntam. E nós temos as muitas águas, como diz a Bíblia Sagrada. E pela ciência também, está comprovado, muitas águas. Só que essas moléculas, elas não duram muito tempo, dado o aquecimento. Logo, logo a água se aquece e essas moléculas, elas explodem. Logo, logo se formam outras. As ondas se quebram, quando elas voltam, se formam outras moléculas e as ondas permanecem, estão em movimento. Mas ninguém consegue andar sobre elas. Só que tem uma coisa extraordinária. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Moléculas só podem existir se tiverem oxigênio. Tendo oxigênio, é fôlego. Se tem fôlego, elas louvam. Louvar é elogiar. Se elas louvam, elas ouvem. Ouvindo, entende. Entendendo, elas sabem de quem está vindo a ordem. Não está escrito, mas nós sabemos que Ele é o Criador dos céus, da terra e dos mares, de tudo que no planeta há. Então, no seu íntimo, Jesus decreta: moléculas, não se desfaçam, vocês têm o oxigênio que eu produzi sobre vocês, desde a fundação. Lembra, moléculas, que vocês estavam envoltos a um montante de terra? Era água em cima, água embaixo, vocês estavam guardando aquele monte de terra. Então, nesse momento, eu vos ordeno, moléculas,
formem uma plataforma para que eu caminhe sobre vocês, porque eu vou de encontro aos meus discípulos. Jesus opera milagres para não te deixar no vácuo, para não te deixar naufragar, para não nos deixar, irmãos, perder, sermos derrotados. E uma das primeiras vezes, entre esse milagre e o milagre da transfiguração, foram um dos milagres que ele fez para ele. Esse milagre ele não fez para os discípulos, ele fez um milagre para ele poder caminhar até os discípulos. Que coisa gloriosa! Jesus não precisa de milagre, mas por causa de você, ele glorifica o nome dele, para que através do milagre que ele vai operar para você, para nós, ele seja ainda mais glorificado e exaltado. Porque Deus tem prazer de ser glorificado, de ser exaltado. Por diante do trono, está lá os 24 anciãos, anjos rodeando, e em todo o tempo, desde quando foram criados, estabelecidos diante do Senhor, eles estão: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Então é feita a vontade dele lá no céu, e aqui nós fazemos também: santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Isso agrada o coração de Deus. Agora, eles estavam no versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento contrário? Nós sabemos, se nós formos nas orlas das praias, a começar do Leme ao Pontal, interessante que faz isso aqui. Mas, independente desse que faz, o vento sempre sopra de alto mar em direção à praia, é ou não é? Em todo tempo, irmão, você nunca vai ver o vento soprando da praia para o mar. O vento sempre sopra do mar para a praia. Tanto é que as ondas vêm e quebram na praia. Quando elas tentam voltar, vem com mais veemência, mais ondas de lá, porque o vento está soprando. Aí faz isso, forma aquela onda novamente, sempre vindo para cima da praia. Pessoas até correm quando elas vêm por demais altas. Espera aí, tem alguma coisa ao contrário aí. Para o barco estar distante, alguém soprou para ele ficar mais distante ainda. Alguém mudou o curso do vento. Alguém mudou o curso da natureza. Aleluia! A Bíblia não mostra, mas com certeza Jesus ordena: vento, muda o curso. Em vez de você vir para cá, agora volta. Leva o barco, vai levando, vai levando, vai levando, leva. Aleluia! O vento sopra e nos balança para lá e para cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Quem lembra? A mocidade hoje não lembra, não conhece, né? Glória a Deus. Cante com confiança, louve com confiança, acredite, Ele te ama. Então ele sopra. Mas olha o que está escrito no Salmo 33, como a gente fala, como falava quando a gente era novo convertido, para não ficar só nas minhas palavras. Salmo de números 33, versículo 7. Ele ajunta as águas do mar. Isso é só para os incrédulos, a gente tem que testificar para eles. Eles ajuntam as águas do mar, e como num montão, por os abismos em depósitos. Ele ajunta as águas no mar, por um abismo em depósitos. Peraí, ele ajunta as águas, ele ordena. Ele ordenou, está provado. Ele ordenou as moléculas se consolidarem e ordenou que o vento soprasse ao contrário, contra os seus próprios discípulos. Não é diferente nas nossas vidas.
Nunca diga, como infelizmente nós falamos, eu quero crer que é por falta de conhecimento, ou por falta de serem instruídos na palavra. Temos, infelizmente, muitos irmãos nossos que são seguidores de Cristo, servos do Senhor, e dizendo, atribuindo ao diabo, coisa que não faz mais parte dele na vida dele, porque agora nós somos propriedade de Deus. Propriedade, ela é cercada, propriedade, ela é marcada, propriedade tem documentos, propriedade, o inimigo, o ladrão pode até tentar entrar, mas existe seguranças ali guardando a propriedade. Nesse caso espiritual, existe anjos do Senhor nos guardando, existe anjos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são eles ministros que foram criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Anjos de Deus, seja glorificado no nome de Jesus, pelos anjos que Ele tem dado ordem ao meu, ao teu, ao nosso respeito, 24 horas ao nosso redor. Basta confiar, acreditar e viver em obediência à sua palavra, que eles não falham, pois eles estão amando de Deus para nos dar a vitória. E agora, aleluia, Jesus então vai se aproximando sobre as águas, vai caminhando sobre as águas, e ao se aproximar do barco, eles avistaram. Por que eles gritaram, é um fantasma? É um fantasma! Primeiro ponto, quando nós entramos em desespero, tudo começa assim, um susto, uma tremedeira, um calafrio, né? Dizem que é no pé da barriga, mas a barriga não tem pé. Vamos, né? São a tradição dos antigos. Um calafrio no pé da barriga, e daqui a pouco o coração, o batimento cardíaco aumenta, acelera. Aí o que acontece? O cérebro já começa a receber vários sinais, um em cima do outro, sinais de medo, de pavor, de pânico. Aí o cérebro não consegue administrar aquilo, o psicológico desarma, e a pessoa entra em desespero, e fica com aquela butuca de olhos. Ele já começa a ver coisa onde não tem, e aonde tem ele não consegue enxergar. E Jesus caminhando sobre as águas, ele vem, irmãos, glorificado, em pura glória. As moléculas reconheceram quem era que estava ordenando elas se consolidarem. E vem Jesus em pura glória, caminhando sobre as águas, em direção aos seus discípulos. E quando os discípulos olham, eles já estavam desestabilizados emocionalmente, psicologicamente. E eles começam a gritar, é um fantasma, porque esqueceram de Jesus. Deus vai te surpreender com milagres sobrenaturais, coisa que você jamais viu. Almeja isso. Eu sei que cada um aqui tem uma experiência, ou várias experiências de milagre com Deus, mas Deus está nos treinando para fazer coisas maiores, coisas mais estupendas, coisas mais escandalizantes, para deixar você de boca aberta e olhos estatalados. Mas nunca perca a sua consciência, não se destabilize não, fica fito com os olhos no milagre, no próprio Senhor, ou seja, na glória de Deus. Foca no sobrenatural e acredite, como propriedade de Jesus Cristo, Ele vai te surpreender, Ele vai, aleluia, materializar até o que não existe, vai trazer a existência para mim e para você. Glória a Deus. E Pedro, como sempre, o mais ousado, quando Jesus está bem próximo, faltando alguns poucos metros, Pedro então vira e diz, mestre, se é tu mesmo, me faça andar até você, deixa eu ir até aí. E ele, sim, então vem, pode vir, tranquilo. Jesus não sabe, não enrolou, não, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Não, com Jesus é assim, vem. Ele não disse, vai para o vento, agora está falando para você, vem. Ele vai e desce do barco e pisa nas águas, aí... Certamente Jesus em sua glória já tinha dado ordem às moléculas, ó, se consolida para ele também, porque ele está cheio de fé, ele está acreditando em mim. Deus para o mundo, Deus para tudo por você. Confia.
E Pedro desce, e vai Pedro caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Mas quando Pedro, de repente, tira os olhos de Jesus e olha para as águas, quando ele olha para os problemas, para a situação, isso é impossível. Peraí, eu estou andando pelas águas? Não, isso é impossível, porque ele afunda. Alguns dizem aí que Pedro foi covarde, que Pedro teve medo. Não, Pedro foi o mais corajoso, que ele, pelo menos, ele saiu do barco. Ele obedeceu, ele acreditou. Todos nós temos nossos momentos de fraqueza. Não significa dizer que nós estamos desacreditando em Jesus. Podemos até desacreditar do momento, mas do Deus do momento, não. Aleluia! E ele afunda. E Deus, na sua bondade, Jesus, na sua bondade e misericórdia, estendeu as mãos. Porque Pedro tinha valor. Aleluia! Você tem valor. Você tem valor. Nós temos valor. E levantou Pedro. E agora, peraí, Pedro já estava alguns metros distante do barco. Quando ele suspende Pedro, Pedro agora está do lado dele. E Pedro voltou a caminhar sobre as águas sem perceber, pastor. Porque para voltar para o barco, Jesus não arrastou ele, Jesus andando e arrastou ele na água, não. De jeito nenhum. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ambos voltaram para o barco. Já te imaginou? Andando no caminho da vitória, lado a lado com o Espírito Santo, apesar que ele habita dentro de nós, mas com uma configuração. Vamos configurar isso? O Espírito Santo te dando o braço, falando, vamos embora, passa pelo fogo, vamos, vai queimar, não vai queimar não. Aonde eu pisar, você pisa também. Aonde eu pisar, você pisa também. Oh, remalabantui. Glória a Deus. E entraram no barco. Pedro vai, pisa dentro do barco, entra, estou seguro. Interessante. Versículo 26. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o barco, ficaram apavorados, disseram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus já falou agora com Pedro e com os demais. Então Pedro disse, se é o Senhor me faz andar sobre as águas, como já disse, venha. Agora olha o que acontece. No versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. Espera aí. Enquanto eles estavam andando, o vento ainda estava soprando forte, o mar ainda estava agitado demais. Jesus não acalmou a tempestade. Ainda entrando no barco, ainda estava impetuoso estava violento. Mas depois que entra no barco, aí sim, depois que está dentro do barco, Jesus estende as mãos e diz, acalma-te mar, aquieta-te vento. Jesus inverteu a situação. Primeiro, Jesus acalmou a tempestade interna. Não adiantaria ele acalmar o mar e o vento, sem antes ele acalmar as tempestades que estavam dentro de Pedro e os discípulos. E Jesus, ele quer a cada dia, ainda nessa noite, ele quer acalmar alguns tipos de tempestade que possa estar em mim e em você, dentro de nós, porque o estereótipo é a natureza quem domina, mas o interior é Deus. Pode estar uma tempestade agora ali fora, pode cair raio, mas daqui a pouco vai cessar, e você está aqui dentro protegido. Mas se tiver uma tempestade dentro de você, nada que está fora pode resolver, a não ser o Espírito de Deus. Para você vencer, para você conquistar, para você passar por cima e ter coragem, ser valente, antes de tomar posse de grandes milagres, é necessário acalmar as tempestades que está dentro de você. Que tempestades são essas? Eu numerei algumas aqui. Tristezas é uma tempestade, mágoas, medos, transtorno, angústia, inquietações, perturbações, traumas, insônias, dúvidas e por aí vai. Tantas tempestades que muitas das vezes elas ficam quietinhas lá dentro e vira e mexe elas estão explodindo dentro de você. E muitas vezes você não consegue conquistar o que está no estereótipo, acalmar o que está fora.
Como que você vai acalmar uma tempestade dentro da sua casa, no seio da sua família, se você vem a ser a pessoa mais desesperada? Não é você que está vivendo a situação, mas você está se martirizando por quem está vivendo. Mas essas pessoas, elas precisam ver em você um crente valente, um crente treinado, um crente preparado pelo Jesus que você anuncia, pelo Jesus que te treina, pelo Jesus que te põe à prova e te aprova na medida em que você aceita o beneplácito da sua vontade, que é boa, agradável ao Senhor. Então nessa noite eu quero terminar essa mensagem, eu quero orar com você neste momento, ao final dessa mensagem. Eu quero orar e te peço, com a aquiescência do pastor dessa igreja, coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero ser muito breve, e na medida em que eu falar para você, sendo eu, pela bondade e misericórdia, neste momento, usado pelo Espírito Santo, você dê um passo aqui à frente. Eu quero orar para você, que tem uma tempestade na sua coluna. Pessoa, você tem problema na sua coluna, vem para cá. Eu quero orar para você. Jesus vai te curar agora. Que tem duas pessoas, você não entrou bem aqui de saúde, você não está bem fisicamente. Vou orar para você, vem para cá, vem, levanta sua mão assim, ó. Você está aqui, que o Espírito Santo revela isso. Vem para cá, essas duas pessoas estão aqui, vai melhorar agora, no nome de Jesus, vai ser curado agora. Jesus caminha em sua direção. O Espírito Santo está sobre nós. As pessoas que não estão bem. Quem está sentindo a dor, levanta sua mão. Está sentindo a dor? Vem aqui, por favor. Muita dor aqui nas costas. Não. Qual o movimento que a irmã não pode fazer? Uma dor aqui, parece que está enfiando uma faca. Mas qual o movimento que não pode fazer em razão assim, varrer a casa, assim, limpar as coisas, começar a me abaixar. Qual o peso que não pode? Não pode pegar peso nenhum? Não, eu pego, eu sou teimosa. Mas dói? Mas dói muito. Crê que daqui a pouquinho não vai sentir mais? Em nome de Jesus. Bondoso Deus. A irmã está auxiliando ela? Então põe a mão na coluna dela, por gentileza. Eu, com muito respeito, não vou pôr a mão nas costas da irmã. Bondoso Deus, eis aqui a sua filha, propriedade do Senhor. Pelo poder, Jesus, da sua palavra, Senhor, que eu preguei nessa noite, pela sua graça, bondade, amor e misericórdia, eu ordeno, coluna, em nome de Jesus, discos da coluna, acerte-se agora, em nome de Jesus. Dores lombares na coluna vertebral dorsal, é uma ordem. Coluna, endireita-te, torna-se normal, assim como tu era no ventre, quando ela estava no ventre da mãe dela. Em nome de Jesus, toda dor, todo mal, sai, ser curada agora, em nome de Jesus. Essas cadeiras são presas, né? Ah, tá. Me permite aqui, pastor? Irmão, essa cadeira é pesada, Jesus. Essa cadeira é pesada. Aqui, irmã. Não é para sentar não, irmã. Só para pegar ela, tá? Não vai sentar não, irmã. A irmã já está curada. Quer pegar de frente ou de costas? Levanta ela um pouquinho. Isso. Levanta com vontade, com raiva do mal. Aleluia. Isso. Mais. Faz uma flexão assim, ó. Isso. Ó. Isso. Agora põe no chão. Está até sorrindo para mim. Não estou sentindo agora não. Estava queimando muito. Em nome de Jesus, não vou sentir mais dor nenhuma. Não sentia dor na hora? Sentia dor na hora e é muita dor mesmo. Dor mesmo. E agora não está sentindo mais nada. Tanto remédio que eu só tenho um rins, né? Eu não posso me encher de remédio, mas eu tomo. Então faz um negócio, vai lá correndo lá. Vai correndo e volta correndo. Batendo o pé no chão. Vai batendo o pé no chão. Isso, glória a Deus. Aleluia. Tá doendo não. Estava ali assim, né? Irmão, é só glorificar a Deus. A sua fé te curou. Amém? Cadê? Quem mais está sentindo a dor? Quem mais está sentindo a dor aqui? Vem aqui, fala, é você? Sim. Amém. Onde está a dor? Coluna. Coluna também? Pressão na coluna. Pressão na coluna. Qual o movimento que não pode fazer? Faço tudo, assim, na pressão na coluna. Se pegar a cadeira também, sentiria a pressão? Constantemente. Então fala comigo, eu sentia. Eu sentia. Mas a partir desse momento, não sentirei mais pressão nenhuma dor. Porque o meu Senhor, o nosso Jesus, está aqui em mim, na pessoa do Espírito Santo, e renovou a minha coluna. Bondoso Deus, eis aqui o teu servo. Pai, para a glória do seu nome, coluna, em nome de Jesus, acerta-te agora toda a pressão, que o Senhor te repreenda. Sai! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, varão. Vai, pega agora, varão.
Vai, eita glória mesmo, glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém com dor aqui? E agora? Tem nada. Tem nada, você está curado. Aperta a mão aqui. A sua fé te curou. Glória a Jesus. Ora por nós. Forte e continuo, tem bem uns 3 meses, que estou sentindo muita dor forte, e o médico falou que talvez precise operar. Mas é muito... Talvez tenha que operar? É, mas eu tenho fé no meu Deus que não vai precisar, não. A irmã tem fé? Eu tenho. Glória a Deus. A dor é aqui? É aqui, ó. Eu caí, bati isso aqui no chão. Aí está enfaixado, não pode nem mexer. Não, posso mexer, mas eu estou usando o que o médico mandou usar para poder ter uma proteção melhor, né? Para não movimentar. Mas sem a faixa, Sem a faixa dói também. dói. Se tirar a faixa dói, se mexer dói. Então te prepara. Posso levantar o braço? Te prepara para o milagre agora. Amém. Está preparado para o milagre? Amém, estou sim. Jesus está te treinando Amém. nessa noite uma vez Eu mais. sei, eu creio. Crê? Creio. Fecha teus olhinhos e só pensa em Jesus. Só em Jesus. Pai Santo, Santo dos Santos, eterno e glorioso Deus, resplandecente estrela da manhã, Jesus, impõe as mãos sobre o ombro, sobre a clavícula e ordena em nome de Jesus, todo mal sai, toda dor. Jesus, o teu milagre, Pai, neste momento sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus, haja cura, em nome de Jesus, todo mal sai, em nome de Jesus, amém. Tira a faixa dela, irmão. Sem medo. É ela que está aí, ela é uma auxiliar abençoada. É, isso. Olha aqui, isso, ela vai tirar. Isso, e ela mesmo está tirando o braço de dentro assim, ó. É. Ah, doeu ainda? Não, doeu? Eu acho que não doeu, não. Você está acostumada com a dor? Estava acostumada? Você está descendo o braço, levanta o braço, faz assim comigo. Estica o braço. Sem medo. Eita, maravilha. Aleluia! Muito obrigado, pastor. Não agradece a mim não, pelo amor de Cristo. Obrigada, Jesus. Agradece a ele. Pega isso aqui agora. Cadê a faixa? Pega aqui nessa mão. Pega com essa mão. Balança assim agora. Fala, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu orar por todos aqui por causa do horário. Vem todos que vieram à frente agora. Tem mais ninguém sentindo dor? Tem. Se não tem, vem para cá. Bondoso Deus, Pai de amor e bondade, eis aqui cada um dos teus filhos, suas filhas de forma geral, seja sobre eles a sua graça, Pai. Pai, repreenda todo o mal, Pai de amor e bondade, para a glória do teu santo e eterno nome. Nós te louvamos, te agradecemos pelo teu operar, pelo teu efetuar, Espírito Santo. Senhor, os teus filhos creem na sua palavra, Senhor, e é abrangente a cada um de nós. Seja o Senhor glorificado na vida de cada um, Pai, e eles darão testemunho, Pai, da sua atuação na vida de cada um, pelo milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus.